Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós estamos trazendo um comentário a respeito da segunda lição desse terceiro trimestre da classe de adultos. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já é inscrito também, seja bem-vindo. E como você pode ver, nós estamos com uma nova proposta, um novo cenário. Estamos agora utilizando a televisão como forma de recurso didático para mostrar os slides para que fique melhor a nossa aula aqui, tendo uma didática melhor. E a lição de hoje, nós vamos falar sobre a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, como você pode ver aqui no slide. O texto áureo desta lição está em Atos capítulo 2, versículo 42, que vai dizer: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 47. Agora nós chegamos na introdução da nossa lição. E é importante destacar que a Igreja de Jerusalém, no livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, ela é uma igreja que está se iniciando. Como nós vimos na lição de número 1, a igreja surge no Pentecoste, tá certo? E, consequentemente, ela está na sua fase inicial, ela está engatilhando. E ela necessitava da presença do Espírito Santo para que o seu crescimento fosse um crescimento sólido. Antes disso, nós vemos que o evangelista Lucas vai destacar as características de uma igreja verdadeiramente bíblica. Além disso, ele também vai destacar os fundamentos da igreja. E quais são esses fundamentos bíblicos? O ensino, a comunhão, a ceia, o partir do pão e a oração estavam no seio da igreja neste início e, portanto, também deve estar sempre nas nossas igrejas. Antes de partirmos para o primeiro tópico da nossa lição, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você quer receber material gratuito? Se você quer receber, eu já lhe convido a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Já contamos com cerca de 22 membros lá no grupo do Telegram, onde já receberam material da primeira lição da classe de jovens, da classe de adultos. Então, estão recebendo dinâmicas, slides 100% editados. Estes slides aqui que você está vendo é disponibilizado para que você possa também utilizar na sua sala de aula. Também está sendo disponibilizado texto de apoio para que você possa melhorar, tá certo? As suas aulas e também dinâmicas. As dinâmicas que nós gravamos aqui no nosso canal é disponibilizado lá o material também para que você possa ter uma noção melhor do que fazer na dinâmica. Então, se você tem interesse de participar do nosso grupo lá no Telegram, é só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui no slide, ou também vai ter um QR Code aqui no nosso vídeo em algum lugar. E sempre em todas as descrições dos nossos vídeos tem o link onde você pode clicar e ir direto para o nosso grupo. E também eu tenho outro convite para você, para que você possa nos seguir lá no Instagram. Nós criamos um perfil no Instagram que visa exclusivamente capacitar os professores da escola bíblica. É um projeto chamado capacitaebd.off, onde você vai encontrar lá no nosso perfil no Instagram. Estamos postando a leitura diária das lições, estamos postando dicas pedagógicas, estamos postando subsídios teológicos também a respeito de cada tópico da lição lá no nosso perfil do Instagram. E eu convido você para nos seguir lá e estar mais perto acompanhando o nosso trabalho. E agora nós chegamos no nosso primeiro tópico desta lição, que é uma igreja com sólidos alicerces. Como nós vimos na introdução, a Igreja de Jerusalém ela está crescendo e, portanto, ela vai agora ter a presença do Espírito Santo para lhe ajudar neste crescimento sólido. E ela tem alguns fundamentos, ela tem alguns alicerces que está firmado. E estes alicerces que a Igreja de Jerusalém tomou como base, precisa ser seguido por todas as igrejas que querem seguir o exemplo bíblico do que é ser uma igreja. Portanto,
Vamos analisar agora quais são esses sólidos alicerces da igreja em Jerusalém. O primeiro subponto deste primeiro tópico tem por título uma igreja com fundamento doutrinário. E aqui nós vamos encontrar o seguinte, que a igreja ela recebeu mandamentos dados por Jesus aos seus apóstolos, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 1. A igreja também ela perseverava na doutrina dos apóstolos, como está Atos capítulo 2, versículo 42. E ensinava os seus membros a refletirem o caráter de Cristo. Nós entendemos aqui que a igreja ela recebe um fundamento doutrinário, ou seja, ela recebe instruções doutrinárias, que está literalmente ligado à questão do ensino. Portanto, nós podemos dizer que a igreja tinha um compromisso em aprender, que de fato os apóstolos aprenderam com o nosso Senhor, e ensinar os membros da igreja. Os apóstolos tiveram essa incumbência de ensinar os membros da igreja, e os membros da igreja também tinham a incumbência de evangelizar e ensinar a fé cristã para as pessoas próximas a ele, e no caso do processo de discipulado contínuo. Então, entendemos que a igreja tem um fundamento doutrinário, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, é o que está estabelecido na sua palavra, e a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, tinha esse compromisso, essa responsabilidade de continuar propagando esses ensinos. Ainda sobre este primeiro ponto, é importante destacar que a igreja tinha a missão de discipular, ou seja, ensinar literalmente a fé cristã. Diante disso, eu quero destacar para vocês que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi também baseado em 3 pilares, sendo o principal pilar o ensino. Seguia-se o ensino, as ministrações e as curas. Então, o ensino era a parte principal do ministério do nosso Senhor Jesus. Diante disso, também é importante destacar que o próprio Senhor Jesus sentou para aprender. Então, se o nosso Senhor Jesus sentou para aprender, como está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, nós também temos essa necessidade de sentarmos para aprendermos os fundamentos doutrinários da nossa fé, para que possamos também ensinar. Diante disso, nós temos aqui o ponto principal. A igreja cresceu porque ela era uma igreja que tinha a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, ela tinha um fundamento doutrinário e tinha também a certeza da sua missão. E qual era esta missão? Discipular, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de uma forma acessível, de uma forma simples, para que todos pudessem entender o que estava sendo ensinado e viver aquele ensino. Chegamos agora no nosso segundo subponto, que é perseveravam na doutrina dos apóstolos. É importante destacar aqui que a palavra doutrina, que é de daquê, significa ensino, tá certo? Então, quando dizemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nos ensinos dados pelos apóstolos. A igreja era discipuladora e transmitia o que recebeu dos apóstolos. Este que aprenderam de Cristo, como eu já falei, consequentemente produziram o ensino genuíno para os membros da igreja, e estes membros pregaram também para outros e produziu a genuína transformação nestas pessoas. Diante disso, nós vemos que este perseveravam, era continuamente, eles revisavam os ensinos dos apóstolos, eles estavam firmados nos ensinos dos apóstolos e tinham essa necessidade de ensinar também. Diante disso, nós podemos entender que uma igreja séria, uma igreja bíblica, é uma igreja que está preocupada com os ensinamentos da palavra de Deus. Se a igreja não tem essa preocupação de
transmitir os ensinamentos, ela vai ser uma igreja fraca espiritualmente. Ela vai ser uma igreja que não vai ter fundamentos sólidos na fé cristã. Então é importante nós entendermos isso. A igreja de Jerusalém era uma igreja ativa no ensino, era uma igreja ativa na palavra. Este ensino que veio diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora é passado para os discípulos, esses discípulos passam para os membros da igreja e eles têm essa necessidade. É por isso que nós vamos ver uma igreja forte, uma igreja espiritualmente ativa, uma igreja com um poder espiritual extraordinário de crescimento, também podemos dizer isso, por causa que era uma igreja fixada no ensino e fixada no trabalho de ensinar. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês alguns pilares da educação cristã e o que a educação cristã deve buscar neste ensino. Pois bem, a educação cristã ela deve buscar, em primeiro lugar, a glória de Deus. A educação cristã, ou seja, o ensino da palavra de Deus que não busca a glória de Deus, ele é um ensino falho. Outro fundamento é que a educação cristã ela precisa buscar o crescimento da fé, o crescimento da fé de seus membros, o crescimento da fé daqueles que estão ensinando e também daqueles que estão aprendendo. Em terceiro lugar, a educação cristã ela precisa buscar a expansão do reino de Deus. E aqui entra o processo de evangelização por meio dos ensinos. A igreja primitiva era uma igreja que crescia porque os seus membros tinham a necessidade de falar sobre o nosso Senhor e sobre os eventos que aconteceram lá em Jerusalém. Diante disso, é importante dizer que a escola bíblica, nesse sentido, se faz de extrema importância para a preparação dos cristãos, para que estes possam estar preparados espiritualmente, intelectualmente, doutrinariamente e para que possam também exercer a função principal da igreja, a missão, que é propagar o evangelho por meio do ensino. É mais fácil você alcançar pessoas conversando sem microfone, no particular, ensinando ponto a ponto da palavra de Deus, e essa pessoa vai ser alcançada de uma forma mais fácil e de uma forma mais impactante. Era isso que a igreja primitiva fazia. Outro ponto que precisa ser destacado em respeito à educação cristã é que o fundamento da educação cristã, a base da educação cristã, são as Escrituras. Outro ponto é que a educação cristã ela precisa ter um plano bem definido. Então ela precisa ter um ambiente adequado, precisa ter uma relação muito boa entre professores e alunos, precisa ter um preparo muito bom dos professores, e que se você está aqui nesse vídeo, você já está buscando este preparo. Nós sabemos que nem sempre é possível ter um ambiente adequado, mas é necessário que sempre busquemos esses métodos alternativos para melhorar as nossas aulas. E falando ainda sobre esse segundo ponto, eu quero destacar algo que é a importância da EBD. A igreja primitiva ela cresce porque ela está firmada na doutrina dos apóstolos e porque ela está ensinando os seus membros. Então entra aqui o caráter formativo e o caráter tão importante da EBD. A todo líder, principalmente os pastores, devem estar presentes na EBD. O próprio comentarista da lição, em seu livro de apoio, ele vai trazer algo importante para que nós possamos pensar, que é muito triste ver pastores que se tornam pastores sem ter necessariamente passado pela EBD. Então, todo cristão, para ele ter um caráter formativo, embora a EBD não seja um seminário teológico, ela é de fato o primeiro ponto, o primeiro encontro de um cristão com o ensino genuíno da palavra de Deus. Nós sabemos que as igrejas têm culto de doutrina, mas o culto de doutrina ele é um monólogo onde o pastor está ministrando, o pregador está pregando e nós estamos ouvindo de forma passiva. Na escola bíblica dominical, nós temos um ensino mais ativo, nós temos uma participação mais ativa, aonde se torna um diálogo. O professor está explicando, o aluno está aprendendo, o aluno está tirando dúvida, o aluno está interagindo, o professor está dando espaço para que esse aluno pergunte. Diante disso, nós vemos a importância da EBD e, portanto, nós precisamos preservar a nossa EBD, nós precisamos cuidar da nossa EBD e precisamos também da atenção dos nossos pastores
pecadores, isso é uma verdade. Chegamos agora no nosso terceiro subponto deste primeiro tópico, que tem por título uma igreja relacional e piedosa. Diante disso, nós podemos ver que o termo perseveravam na comunhão, aqui, segundo alguns estudiosos, vai ser esta comunhão era relações interpessoais. Aí eu gostaria de lembrar com vocês lá o Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, há uma necessidade de nós vivermos em comunhão, em união um com os outros. Isso aqui fala de relação interpessoal, tá certo? Então, ela era uma igreja de relacionamento pessoal com os seus membros e também uma igreja de oração, ou seja, uma vida devocional, uma vida que está pautada na oração. A igreja de Jerusalém, ela era uma igreja acolhedora, uma igreja que recebia muito bem os seus membros e uma igreja também que participava diariamente das orações. Por essa razão, é importante destacar que esse crescimento gigantesco da igreja primitiva está ligado diretamente a estes fundamentos doutrinários, a estes fundamentos, estes alicerces sólidos da igreja primitiva. Ainda falando sobre esse terceiro subponto, é importante destacar que nós vamos ver que na igreja de Jerusalém existia uma cultura de oração. E aqui o verbo grego proseukumai, isto é, oração, ele vai ocorrer no Novo Testamento cerca de 86 vezes. Vejamos o quanto de vezes ele repete no Novo Testamento. Sem contar o substantivo dele, tá? E sem contar também esse mesmo termo na Septuaginta, no Antigo Testamento. Então, por esta razão, nós vemos que os primeiros cristãos, ele tinha uma cultura de oração, eles sempre estavam orando, tá? Portanto, nós vemos que a igreja perseverava em oração, como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é a importância de Jesus como um exemplo de um exímio orador. Jesus, ele orava com frequência, e aqui eu trago uma lista de textos onde você pode ver aonde o nosso Senhor Jesus estava orando, Jesus orando com intensidade, Jesus orando com compaixão, Jesus tendo os momentos de orações pessoais dele exclusivamente com Deus, no secreto, ele saindo para o Getsemane orar com os discípulos, pedindo um afastamento dos discípulos para que pudesse ficar sós com Deus, o nosso Senhor Jesus ensinando sobre a oração. Então a igreja, ela absorve esta cultura, absorve este ensinamento do nosso Senhor e toma como exemplo também para as suas vidas, e de fato efetuam. A igreja ora, a igreja tem uma cultura de oração e está constantemente buscando perseverar nesta doutrina da oração. E agora chegamos no nosso segundo subponto, que vai ter por título uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Esta é a igreja de Jerusalém. Ela observa os símbolos cristãos e continuamente os preserva. E falando sobre o primeiro subponto desse segundo tópico, nós temos aqui o batismo, que é um símbolo cristão. Nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, na sua ministração, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, vamos ver que ele vai orientar a todo o povo a se arrepender e a ser batizado. Diante disto, nós vamos entender que o batismo, ele era um símbolo de uma nova vida, era um testemunho público de convenção e obediência à fé em Cristo, conforme Marcos capítulo 16, versículo 16, a ordenança do nosso Senhor em batizar a todos aqueles que creem. Por essa razão, a igreja primitiva, ela tomou por base este princípio do batismo nas águas, tá certo? O batismo nas águas era algo frequente na igreja primitiva. E era basicamente uma maneira pública de testemunhar que eu fazia parte da igreja, que eu era um cristão e que agora eu participava também do corpo de Cristo, ou seja, eu participei da ressurreição e da morte do nosso Senhor. Vamos ver agora algo aqui interessante, porque
A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela traz para nós algo interessante aqui no nosso cremos. Olha o que ela vai dizer. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em água é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 12, isso está lá na página 127 da nossa declaração de fé. Portanto, aqui nós vemos que a nossa declaração de fé traz algo muito importante sobre o batismo. Algo que eu quero destacar aqui é: reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento. Muitas das vezes nós somos ensinados, escutamos de forma errada, que o batismo nas águas é um novo nascimento, mas não é, tá certo? O batismo nas águas é uma confirmação pública de que você já passou pelo processo de regeneração. Observe o que Pedro vai dizer, que se arrependam e seja batizado. João Batista, lá no Jordão, ele, para batizar, primeiro pregava o arrependimento. Filipe, lá também, quando ele vai pregar para aquele eunuco, ele simplesmente, quando o eunuco se arrepende, ele é batizado. Então, diante disso, nós percebemos que é necessário que haja o arrependimento para que seja batizado, porque o batismo é um testemunho público. O novo nascimento, que é a regeneração, é uma experiência anterior ao batismo. Primeiro você é regenerado por meio da graça de Cristo na sua vida, por meio da confissão da boca e do coração, declarando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e depois você é batizado, que é uma confirmação pública desta experiência que você teve, que é a nova vida em Cristo Jesus. E agora nós chegamos no nosso segundo subponto, que é a ceia do Senhor. Olha o que interessante. Os cristãos perseveravam no partir do pão, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Diante disso, nós vamos ter esta noção de que este partir do pão, segundo alguns estudiosos, eles vão concordar que aqui é a ceia do Senhor, tá? Então, diante disso, vamos acreditar que a ceia é o centro da fé cristã, memória da morte de Jesus Cristo, tá certo? E também a expressão do amor cristão. A igreja de Jerusalém, ela tinha o costume de fazer a Santa Ceia. Segundo alguns estudiosos, vão dizer que era semanalmente, tá? Nós hoje adotamos uma postura de mensalmente, acreditando que é um intervalo de tempo adequado para que nós tenhamos as reflexões necessárias a respeito das nossas vidas e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sem comprometer de fato este ato tão memorável. Algumas interpretações hoje se divergem em respeito à Santa Ceia do Senhor. Mas nós sabemos que a ceia foi instituída pelo nosso Senhor Jesus e ele tem uma maneira simples de ser efetuada, tendo dois elementos principais: o sangue e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, na ordem, né? Corpo e sangue, como o nosso Senhor fez lá com os discípulos. Entendemos também que o corpo e o sangue são linguagens metafóricas que o nosso Senhor Jesus utilizou na última ceia, a ceia que aconteceu na Páscoa. Entendendo também que a nossa ceia, que a nossa Páscoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa hoje atualmente. E nós temos a incumbência de termos a Santa Ceia instituída nas nossas instituições religiosas, nas nossas igrejas, seguindo o modelo de Jerusalém. Então vejamos aqui o que diz a nossa declaração de fé a respeito da Santa Ceia do Senhor. Cremos, professamos e ensinamos que a Ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na comunhão de seus discípulos, conforme Mateus 26, versículo 26 ao versículo 28. Então percebemos aqui que a Ceia do Senhor foi instituída e que as nossas igrejas hoje atualmente conservam e preserva este ato simbólico, este ato memorial, que é um ato que reflete o passado, a crucificação, a morte, e também vai fazer menção ao futuro, à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Terminado o segundo tópico, nós entramos agora no segundo tópico, que é uma igreja modelo para atualmente. Precisamos seguir o modelo da igreja de Jerusalém.
Portanto, nós chegamos no nosso primeiro subponto desse terceiro tópico, que é uma igreja reverente e cheia de dons. Havia na igreja de Jerusalém um temor e uma reverência diante da presença de Deus. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 43. Outra coisa que havia na igreja de Jerusalém era uma manifestação dos dons espirituais. Diante disso, os sinais e maravilhas ocorriam diante dos apóstolos, evidenciando os dons do Espírito, conforme Romanos também, capítulo 15, versículo 19, vai fazer menções a esses dons na igreja ali de Roma, que também era um termo utilizado quando se fala de dons na igreja de Roma, era o mesmo termo utilizado na igreja de Jerusalém. Então havia uma manifestação clara destes dons na igreja de Jerusalém. Os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva. Que lindo esta declaração. Observe que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era uma igreja cheia dos dons espirituais. Talvez você se pergunte, por que ela era uma igreja cheia destes dons espirituais? Porque era uma igreja que conservava a sua vida espiritual, tinha uma comunhão com Deus, buscavam esses dons. Era uma igreja que estava experimentando o mover do Espírito Santo. E é algo que nós, enquanto igreja hoje, precisamos buscar. As nossas igrejas estão muito ornamentadas com estruturas gigantescas, mas estruturas físicas que em nada agrega na vida espiritual. Enquanto os megas eventos estão lotados, os ciclos de orações, os cultos de orações estão vazios. Por esta razão é importante nós percebermos o que nós estamos fazendo e o que a nossa igreja está fazendo, tá? Por esta razão, precisamos também entender que devemos buscar estes dons espirituais. Precisamos nos encher desses dons espirituais. Precisamos experimentar o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Era uma igreja cheia de Deus. Precisamos ser cheios de Deus. Mas só seremos cheios de Deus quando buscarmos a sua presença. Então, precisamos entender este ponto aqui principal. A igreja, para ser uma igreja bíblica, ela precisa ser uma igreja cheia dos dons espirituais e precisa buscar esses dons espirituais. Portanto, se faz necessário uma reconfiguração dos nossos cultos, das nossas liturgias, para que nós venhamos a buscar estes dons cada vez mais. Chegamos agora no nosso segundo subponto desse terceiro tópico, que é uma igreja acolhedora. Precisamos compreender que os nossos irmãos, eles viviam juntos e repartiam tudo, conforme Atos capítulo 2, versículo 44. É interessante destacar que a igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora, ou seja, era uma igreja que inclui, era uma igreja que cuidava, era uma igreja que compartilhava e que rompia com o egoísmo. Diante disso, nós compreendemos que a igreja de Jerusalém tornou-se uma referência para toda a comunidade solidária e é uma referência hoje para nossas comunidades religiosas, para as nossas igrejas, as nossas instituições. A igreja precisa acolher os membros, a igreja precisa acolher as pessoas. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma cultura onde quando alguém comete um pecado, comete um erro, essa pessoa muitas das vezes é escanteada, colocada de fora. A igreja de Jerusalém não cometia tal ato. Ela acolhia os membros, ela acolhia os irmãos. Observem, numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Por esta razão, a sua igreja, a nossa igreja, precisa ser uma igreja que acolhe os amados irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro subponto desse terceiro tópico, que é uma igreja adoradora. Era a igreja de Jerusalém. Era uma igreja que buscava a Deus. Era uma igreja que adorava a Deus. Eles louvavam a Deus com júbilo diariamente no templo, conforme Atos capítulo 2, versículo 47. O verbo aineio expressa gratidão e redenção, tá certo? Louvar a Deus é diferente de cantar. Cantar qualquer pessoa canta, tá? As técnicas vocais, elas são ensinadas, mas louvar a Deus fala de reconhecer a grandeza de Deus com a vida, não somente no louvor, na palavra, no cantar, mas mesmo nas nossas
atitude nas nossas vidas. Tem muita gente achando que está louvando, mas está cantando, porque a sua vida não glorifica a Deus. O verdadeiro louvor é acompanhado de uma vida entregue a Deus e de reconhecimento da grandeza de Deus. As nossas igrejas, infelizmente, estão vivendo um período de artifícios espirituais e de artifício de adoração, aonde precisa criar mecanismo para que haja adoração, quando na verdade a igreja precisa ser por si só uma igreja adoradora. Não precisa muita coisa para que a igreja adore, não precisaria muita coisa na verdade para que a igreja adorasse. Só de estarmos no culto, só de estarmos participando de um local, de um ambiente, de uma reunião voltada para a adoração a Deus, seria motivo suficiente para nós o adorarmos no nosso dia a dia, nos cultos, na faculdade, na igreja, aonde nós estivermos. A nossa vida precisa adorar a Deus. A igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora e as nossas igrejas também precisam ser. Chegamos agora na nossa conclusão. Tá? A igreja de Jerusalém é um modelo ideal de uma igreja bíblica, mesmo com desafios, era firme na palavra, cheia do Espírito e ativa no discipulado, comunhão e adoração. Um exemplo para todas as igrejas atualmente. Então, a igreja de Jerusalém ela era uma igreja que manifestava os dons espirituais, que perseverava na doutrina dos apóstolos, que tinha a comunhão, que era uma igreja acolhedora, uma igreja que orava. Por esta razão, era uma igreja que era uma verdadeira igreja mãe, era uma igreja que emanava dificuldades, mas também emanava a presença de Deus. Tá? É importante destacar que a igreja de Jerusalém nunca foi isenta de dificuldades e de problemas internos e externos. Nós veremos que teve diversas perseguições, que teve diversos problemas internos, mas era uma igreja que estava na direção de Deus. Por esta razão, teve um crescimento tão gigantesco. A igreja de Jerusalém é um modelo que as nossas igrejas hoje atualmente precisam seguir. E bom, chegamos ao final de mais um vídeo, agora é com você. Se esse vídeo lhe ajudou, eu gostaria também de lhe pedir para que você nos ajude. E talvez você se pergunte, como eu posso lhe ajudar? É simples. A primeira coisa, você vai se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum outro vídeo. Pela graça de Deus, estamos chegando agora em quase 2.000 inscritos e nós estamos com essa meta de bater esses 2.000 inscritos nesse mês de julho, tá certo? Outra coisa também, você vai deixar o seu comentário aqui neste vídeo, dizendo o que você achou desta lição, se este vídeo lhe ajudou de alguma forma. Você também vai compartilhar esse vídeo com os seus amigos, no grupo da igreja, com outras pessoas, com professores da escola bíblica que precisam se capacitar cada vez mais para dar sua aula. Você também vai fazer o seguinte, deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante a entender que o nosso trabalho está sendo bem reconhecido, tá? Vai entrar no nosso grupo lá no Telegram, apontando o QR Code, a câmera do seu celular para o QR Code, e também você vai nos seguir lá no Instagram, capacitaebd.off, onde estamos disponibilizando materiais também para ajudar você nesta preparação da escola bíblica. Diante disso, eu gostaria de agradecer a todos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.